quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, e 200 ciclos de prata, e uma barra de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata, por baixo. 22. Então, Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido nela, e a prata, por baixo. 23. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda, e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e as colocaram perante o Senhor. 24. Então, Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zera, e a prata, e a capa, e a barra de ouro, e seus filhos, e suas filhas, e seus bois, e seus jumentos, e suas ovelhas, e sua tenda, e tudo quanto tinha, e levaram-nos ao vale de Acor. 25. Disse Josué: porque nos conturbaste? O Senhor hoje te conturbará. E todo Israel o apedrejou, e, depois de apedrejá-los, queimou-os. 26. E levantaram sobre ele um montão de pedras, que permanece até ao dia de hoje. Assim, o Senhor apagou o furor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama o Vale de Acor até ao dia de hoje. Josué 8. 1. Disse o Senhor a Josué: não temas, não te atemorizes, toma contigo toda a gente de guerra, e dispõe-te, e sobe a Ai. Olha que entreguei nas tuas mãos o rei de Ai, e o seu povo, e a sua cidade, e a sua terra. 2. Farás a Ai a seu rei como fizeste a Jericó a seu rei, somente que para vós outros saqueareis os seus despojos e o seu gado, põe emboscadas a cidade, por detrás dela. 3. Então, Josué se levantou, e toda a gente de guerra, para subir contra Ai. Escolheu Josué 30.000 homens valentes e os enviou de noite. 4. Deu-lhes ordem, dizendo: eis que vos poreis de emboscada contra a cidade, por detrás dela, não vos distancieis muito da cidade, e todos estareis alertas. 5. Porém eu e todo o povo que está comigo nos aproximaremos da cidade, e será que, quando saírem, como dantes, contra nós, fugiremos diante deles. 6. Deixemo-los, pois, sair atrás de nós, até que os tiremos da cidade, porque dirão: fogem diante de nós como dantes. Assim, fugiremos diante deles. 7. Então, saireis vós da emboscada e tomareis a cidade, porque o Senhor, vosso Deus, vos-la entregará nas vossas mãos. 8. Havendo vós tomado a cidade, pôr-lhe-eis fogo, segundo a palavra do Senhor, fareis, eis que vou-lo ordenei. 9. Assim, Josué os enviou, e eles se foram à emboscada, e ficaram entre Betel e Ai, ao ocidente de Ai. Porém Josué passou aquela noite no meio do povo. 10. Levantou-se Josué de madrugada, passou revista ao povo, e subiram ele e os anciãos de Israel, diante do povo, contra Ai. 11. Subiram também todos os homens de guerra que estavam com ele, e chegaram-se, e vieram de fronte da cidade, e alojaram-se do lado norte de Ai. Havia um vale entre eles e Ai. 12. Tomou também uns 5.000 homens e os pôs entre Betel e Ai, em emboscada, ao ocidente da cidade. 13. Assim foi posto o povo, todo o acampamento ao norte da cidade a emboscada ao ocidente dela, e foi Josué aquela noite até o meio do vale. 14. E sucedeu que, vendo o rei de Ai, ele e os homens da cidade apressaram-se, levantando-se de madrugada, saíram de encontro a Israel, a batalha, defronte das campinas, porque ele não sabia achar-se contra ele uma emboscada atrás da cidade. 15. Josué, pois, e todo Israel se houveram como feridos diante deles e fugiram pelo caminho do deserto. 16. Pelo que todo o povo que estava na cidade foi convocado para os perseguir, e perseguiram Josué e foram afastados da cidade. 17. Nem um só homem ficou em Ai, nem em Betel que não saísse após os israelitas, e deixaram a cidade aberta e perseguiram Israel. 18. Então, disse o Senhor a Josué: estende para Ai a lança que tens na mão, porque a esta darei na tua mão. E Josué estendeu para a cidade a lança que tinha na mão. 19. Então, a emboscada se levantou apressadamente do seu lugar, e, ao estender ele a mão, vieram à cidade e a tomaram, e apressaram-se e nela puseram fogo. 20. Virando-se os homens de Ai para trás, olharam, e eis que a fumaça da cidade subia ao céu, e não puderam fugir nem para um lado nem para outro, porque o povo que fugia para o deserto se tornou contra os que os perseguiam. 21.
vendo Josué e todo Israel que a emboscada tomara a cidade e que a fumaça da cidade subia, voltaram e feriram os homens de Ai. 22. Da cidade saíram uns outros ao encontro do inimigo, e, assim, ficou no meio de Israel, uns de uma parte, outros de outra, e feriram-nos de tal sorte, que nenhum deles sobreviveu, nem escapou. 23. Porém o rei de Ai tomaram vivo e o trouxeram a Josué. 24. Tendo os israelitas acabado de matar todos os moradores de Ai no campo e no deserto onde os tinham perseguido, e havendo todos caído a fio de espada, e sendo já todos consumidos, todo Israel voltou a Ai, e a passaram a fio de espada. 25. Os que caíram aquele dia, tanto homens como mulheres, foram 12.000, todos os moradores de Ai. 26. Porque Josué não retirou a mão que estendera com a lança até haver destruído totalmente os moradores de Ai. 27. Os israelitas saquearam, entretanto, para si o gado e os despojos daquela cidade, segundo a palavra do Senhor, que ordenara a Josué. 28. Então, Josué pôs fogo a Ai e a reduziu, para sempre, a um montão, a ruínas até ao dia de hoje. 29. Ao rei de Ai, enforcou e o deixou no madeiro até a tarde, ao pôr do sol, por ordem de Josué, tiraram do madeiro o cadáver, e o lançaram à porta da cidade, e sobre ele levantaram um montão de pedras, que até hoje permanece. 30. Então, Josué edificou um altar ao Senhor, Deus de Israel, no monte